Como que faço para crescer na vida? Provavelmente você quer saber qual é o segredo para crescer na vida. Então, fique até o final desta aula que vai descobrir esse segredo. Então, vamos a isso. Alô, seja bem-vindo, aqui fala Júnior Maurício. Bem-vindo à aula em busca da sua liberdade financeira. Se você pela primeira vez está me acompanhando aqui, não se esqueça de dar um like e subscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Se você está me acompanhando aqui do YouTube, se você está me acompanhando aqui do Facebook, o Instagram, dá um like e siga o canal e compartilhe esse conteúdo para mais amigos, parentes, aquele que vocês realmente querem ajudar neste ano. Por muito tempo, as pessoas têm perguntado qual é a fórmula para garantir o seu crescimento, seja em qualquer área da vida. E para isso, nós vamos falar hoje sobre a lei do crescimento. A lei do crescimento é a lei que gera o crescimento no mundo. E esta lei do crescimento diz, para você crescer, você vai depender de duas coisas. A primeira coisa é elogio e a segunda é gratidão. Então, se você saber usar essas duas coisas, você vai crescer. Então, vamos falar de gratidão. Gratidão, também conhecido aqui, já falei muito no vídeo, é um dos maiores segredos dos ricos. Seja grato. E um dos grandes ensinamentos que nós já ouvimos falar, mesmo no Alcorão, na Bíblia, também foi citado com um dos grandes mestres, o carpinteiro da Galileia, vocês já conhecem, e ele diz: aquele que tem, lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Isso já foi descobrido, esse enigma, já foi revelado esse enigma neste livro que vocês estão vendo aqui, A Magia. Gratidão, nós temos que ser gratos. Então, se nós temos esse telefone, temos a câmera, se você está me acompanhando nesse momento, é porque você conseguiu o mega para me acompanhar. Conseguir ter acesso a uma plataforma para me assistir. Então tem que ser grato. Tem que ser grato pela comida, pela roupa, pela vida que tem, pelo ar que está a respirar, porque há muitas pessoas nesse momento que não têm oportunidade de assistir isso. Então seja grato pelos conhecimentos que você tem. Seja grato por tudo que tem na vida. Porque gratidão vai fazer com que você cresça. Porque quanto mais você ser grato, mais você será dado e você vai crescer. E a lei de crescimento funciona assim: quanto mais você ser grato, mais você vai ter. Então imagina só que, por exemplo, a minha esposa me oferece telefone e diz: mas agora eu não quero esse telefone. Esse telefone é feio. E ela não vai comprar mais. Por quê? Porque eu fui ingrato. Mas se eu dizer: uau, amor, gostei, obrigado, ela vai ficar feliz. Mas uau, agora vou lhe surpreender com uma camisa. Por quê? Porque você foi grato. Se você for grato, a pessoa tem tendência é de dar mais. Por quê? Porque você valoriza o esforço. E essa lei é uma lei universal e Deus funciona exatamente assim. Tudo aquilo que formos gratos, Deus vai nos dar mais. Significa, se você hoje tem um negócio, hoje faturaste 100, amanhã 200, seja grato por um pequeno dinheiro, porque esse, pouco a pouco, que amanhã vai se tornar esse 1 milhão que você quer. Esses milhões que vão te fazer alcançar a liberdade financeira. Este dinheiro começa pouco. Por isso você tem que ser grato. Tudo que você fazer na vida deve ser grato. E a segunda coisa que eu havia citado para você adquirir a lei de crescimento é elogio. Elogie alguém. Elogie alguém por que está fazendo. Elogio é um dos fatores muito importantes para o crescimento. Se você está aí a correr, alguém diz: uau, força, você está no bom caminho. E você é o quê? A tendência de você crescer mais. Por quê? Porque elogio é uma das leis que ajuda no crescimento. Então, elogia. Se você está trabalhando com alguém que está a vender, que ajuda no seu negócio, então elogia ele. O seu filho elogia. E já foi feito um grande estudo que uma criança que nasce com crítica e uma criança que nasce com elogio, a criança que nasce com elogio tem a tendência de chegar mais longe. Então, elogie alguém. Elogie sua esposa, elogie seus amigos. Elogio é um fator muito importante para o crescimento. Então, se você quer atingir liberdade financeira, você vai aprender a elogiar os outros. Tem que aprender a elogiar. Porque não adianta você, hoje está aí o teu funcionário, foi lá,
e conseguiu só apenas 300 meticais, você é um estúpido, pá. Como é que você trouxe só 300? Elogia pelo esforço. Elogia, dá mais moral. Uau, hoje tu fez 300, mas você é capaz, eu confio nas suas capacidades. E amanhã ele vai trazer 400, porque ele está motivado. Elogio é um fator muito importante para o crescimento e esta lei vai ser de grande importância nessa jornada. Por isso não salta essas leis. Se você realmente quer adquirir a liberdade financeira, você deve saber sobre essas leis. E elogio e gratidão governam o grande crescimento na vida. E eu acredito que você não é egoísta. Você quer que os seus amigos, os seus parentes tenham também essa informação. Por isso compartilha para ele. E nos vemos na aula 25 com mais uma lei. É uma lei que vocês vão gostar. É uma lei também fantástica. E muito obrigado e um grande abraço.